E no Brasil, em meio ao caos na saúde, as polícias do Rio e de Minas descobriram esta semana um esquema de roubo de medicamentos de dentro de um hospital público na Baixada Fluminense. Remédio que era vendido a outros órgãos públicos e a clínicas particulares. O esquema também era abastecido por assaltos a carregamentos nas estradas. Nilópolis, Baixada Fluminense. Foi nessa casa que a polícia descobriu um esquema criminoso de distribuição de remédios. Medicamento roubado, material cirúrgico roubado, luva. Remédio de todo tipo, de uso controlado, uso contínuo, antibióticos e também para tratamento de câncer, alguns bem caros. E não só isso. São medicamentos vencidos, caixas, diversas caixas, todos vencidos. Alguns na geladeira, outros guardados sem nenhum cuidado. A mesma situação num segundo depósito que funcionava ali perto. Em várias caixas, os números dos lotes estavam adulterados. Aqui a quadrilha tirava a identificação dos lotes dos medicamentos e dos produtos hospitalares subtraídos para dificultar a fiscalização e facilitar a revenda. Segundo a Polícia Civil, as planilhas apreendidas indicam que a quadrilha tinha mais de 4.000 clientes. Na casa de Nilópolis funcionavam 5 das 19 empresas do esquema, muitas em nome de laranjas. Por isso, guardavam selos de cartórios. Às vezes precisa mandar um documento, colocavam a tarjeta do cartório, assinava e reconhecia a firma própria aqui mesmo. Só que os selos também eram falsos, como nossos repórteres confirmaram nos próprios cartórios. Para parecerem sérias, as empresas da quadrilha tinham alvará de licença e até uma farmacêutica contratada. Ela está sendo investigada e se diz inocente. Você acha que eu formada para ganhar R$ 3.200, que é o piso do farmacêutico, eu tenho necessidade disso? Não tem, gente. As informações sobre o trabalho dela ajudam a polícia a desvendar os negócios com remédios roubados. Eu tinha acesso às notas e tudinho, mas as informações estavam aqui, estavam guardadas. Sendo que outras medicações não. E outras medicações foi quando eu comecei a questionar e ficar com a pulga atrás da orelha. Ela diz que estranhava também a falta de informação no sistema sobre a origem dos remédios caros. Tem medicações de acima de R$ 10.000 cada ampola. São tudo alto custo absurdo. Absurdo não era só o preço. A origem dos remédios também. Foi nesse carro em frente à casa que a polícia descobriu que uma boa parte vinha deste hospital, o antigo Juscelino Kubitschek, em Nilópolis mesmo. O hospital foi transformado numa UPA 24 horas. O esquema funcionava assim. Os remédios mais caros eram encomendados por Leonardo Leal, gerente-geral das empresas fajutas, a um farmacêutico contratado da prefeitura. A função do farmacêutico era enviar medicamentos da UPA de Nilópolis para os postos de saúde da região. Mas ele vendia uma parte para a quadrilha. Entregava tudo a um motorista, na porta da UPA mesmo. E aí os remédios iam parar na casa onde o esquema funcionava. E o mais grave... Roubava de um órgão público, vendia para outro órgão público, prejudicava quem estava necessitado do medicamento e fomentava toda essa organização criminosa. Felipe Correia, o farmacêutico, Leonardo, o gerente, e outras 5 pessoas foram presas na quinta-feira. Instauramos um processo administrativo para que possamos entender o prejuízo que isso foi dado aos cofres da prefeitura. Essa investigação toda começou em outubro do ano passado, em Muriaé, Minas Gerais, quando a polícia descobriu uma carga roubada de remédios para câncer. O valor total da mercadoria, R$ 7 milhões. Parte da carga passou pelas empresas da quadrilha de Nilópolis. 10% do total roubado foram parar no interior do Rio Grande do Sul. Os remédios usados em tratamento de câncer foram comprados pelo Hospital de Caridade de Ijuí. O remédio foi apreendido por ser produto de roubo e, na ponta ainda, os doentes ficaram sem o tratamento devido. O hospital ficou sem o dinheiro e sem o remédio. A diretora financeira e o coordenador de compras do hospital foram presos, mas agora respondem em liberdade. Houve um descaso desproporcional a um dinheiro público, simplesmente jogam mais de R$600 mil pela lata do lixo. A direção do Hospital de Caridade de Ijuí foi procurada, mas não quis se manifestar. Também tentamos contato com um dos donos das distribuidoras fajutas de medicamentos. Na casa de Eduardo de Jesus dos Santos Campos, na zona oeste do Rio, ninguém nos atendeu. Documentos apreendidos pela polícia mostram que essa clínica era uma das maiores clientes da quadrilha. Encontramos a porta fechada.
Medicamento vencido e mal armazenado traz sérios riscos à saúde, como alerta esse farmacêutico. Ele analisou as imagens que mostram as condições em que estavam os remédios roubados encontrados pela polícia. É um ambiente que não tem controle de temperatura, de umidade, está exposto, né, do lado externo de uma casa à luz solar. E isso pode afetar a qualidade do medicamento. Então, além de não tratar a doença do paciente, ainda pode fazer um mal a esse paciente. E no caso dos remédios usados no tratamento contra câncer? A doença pode se expandir, aumentar e pode chegar até o óbito. Para os policiais, falta chegar aos responsáveis pelas outras 14 empresas do esquema para saber o tamanho da fraude. A investigação prossegue com a Polícia Civil de Minas, com a Polícia Civil do Rio, para verificar se esses medicamentos vencidos iriam retornar ao mercado, mas que tudo indica estavam disponíveis, acessíveis a essa gama criminosa.